Olá, me chamo Gilderlândia, sou aluna do curso de CIT no campus da UFESA Mossoró. Vou apresentar um seminário sobre a vida e obra de Karl Popper, da disciplina da Filosofia da Ciência, ministrada pelo professor Davi Almeida. O objetivo desse trabalho é obter a nota da terceira unidade e despertar o interesse pela filosofia e pela história de um grande filósofo chamado Karl Popper. O roteiro da minha apresentação vai seguir da seguinte forma, onde inicio falando um pouco sobre a vida e a história de Karl Popper, sobre sua biografia, seus fundamentos científicos, suas principais obras e suas teorias, e sua filosofia da ciência para o mesmo. Vou falar também sobre o racionalismo crítico, sobre a dedução e indução, sobre o método hipotético dedutivo e suas etapas, e a teorização, no caso, a lógica científica, que é a falseabilidade e a falsificabilidade, as diferenças entre a verificabilidade e a epistemologia. Vou falar também sobre o empirismo. Agora nos perguntamos quem foi Karl Popper. Karl Popper ele foi um grande filósofo australiano, naturalizado britânico, que elaborou teorias que defendia que o conhecimento científico tem como experiência individual, ou seja, que não pode ser verificado por meios de raciocínio indutivo. Então, Popper ele se destacou como um dos mais importantes filósofos do século XX, de Viena. Karl Popper ele nasceu em Viena, na Áustria, no dia 28 de julho de 1902. E ele era de família judaica. E recebeu um grande incentivo para seus estudos. Logo, ele ingressou na Universidade de Viena, onde lá estudou matemática, física e psicologia. E com isso, ele também lecionou em escolas primárias. Já no ano de 1925, passou a trabalhar no Instituto de Pedagogia em Viena, que era um estudo que foi criado com o objetivo de implantar as modificações no ensino. Já em 1928, Popper também tornou-se doutor em filosofia. E ele estabeleceu contato com os membros de Viena, onde o mesmo passou a criticar os aspectos do positivismo lógico, que era defendido por uns desses círculos, e se transformou-se em um grande filósofo profissional. Sendo assim, desta forma, ele passou a dedicar-se ao ensino e à pesquisa. Foi que entre os anos de 1935 e 1936, Popper permaneceu em Londres, mas devido à ascensão do nazismo na Europa, Popper ele entrou para a Nova Zelândia e lá, mais uma vez, ele lecionou filosofia. Durante esse tempo que esteve lá, escreveu vários artigos e livros, sendo que mais adiante ele retornou para Londres. E no ano de 1949, ele foi promovido a professor de Lógica e Metodologia da Ciência, onde participou de diversos congressos.
mas infelizmente em 17 de setembro de 1994, Pope veio a falecer na Inglaterra. Sendo assim, teve sua obra publicada e dedicada para a filosofia do conhecimento e da ciência. E foi também dedicada ao pensamento político e teve diversas obras publicadas. Podemos citar três principais obras de Karl Popper. A lógica da pesquisa científica. O que significa quando o Popper fala sobre a lógica da pesquisa científica, né? Ela divide-se em duas partes. A primeira se caracteriza como uma introdução à lógica científica e trata de um problema da indução, da demarcação e da falseabilidade. A segunda parte se desenvolve diversos temas relacionados ao que Popper chama de componentes estruturais de uma teoria da experiência. Essa obra ela foi publicada pela primeira vez em 1933, em alemão. A lógica da pesquisa científica ganhou uma nova versão em inglês, que foi no ano de 1958, e é considerada uma das obras mais importantes relacionadas à metodologia ao conhecimento científico. Agora eu vou falar sobre um pouquinho a sociedade aberta e os seus inimigos. Nesse livro, A Sociedade Aberta, talvez que foi uma das principais obras de Popper. E o objetivo desse livro é constatar a sociedade tribal, formada e permeada de elementos místicos e supersticiosos, com a sociedade aberta, democrática, governada por leis e regras transparentes e comuns para todos. Essa obra ela foi publicada em 1945, no momento em que o caráter totalitário do regime soviético ficaram obscurecidos em decorrência da aliança da União Soviética com o Ocidente contra o nazismo. No entendimento de Popper, a civilização ela começa com as sociedades fechadas e organizadas em bases tribais, repousando as relações sociais na rigidez dos costumes e geralmente fundados em crenças mágicas. E sobre a conjecturas e refutações, ela tem como título um caráter racional da ciência, como o próprio Popper diz, quando a racionalidade ela está relacionada à busca de verdade e o progresso do conhecimento. Popper, na sua concepção, diz que não pode ser pensado a partir de uma lei histórica, e sem algo que acontece em virtude da própria razão humana, a partir da possibilidade de discussão crítica, ou seja, um debate livre e crítico, e avaliação constante das ideias para que essas sejam aperfeiçoadas, Agora vou falar sobre as principais teorias de Karl Popper. O falcionismo, segundo Popper, não existe verdades absolutas. E o método dedutivo é um método dedutivo que é em contradição ao indutismo. Vou começar falando sobre o falcionismo, usar uma frase de Popper, quando ele diz que o conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconheceremos hoje. E esse algo pode mudar as verdades de ontem. Karl Popper. Segundo esse paradigma epistemológico,
somente a falsidade de uma teoria pode ser provada e nunca a sua veracidade absoluta, porque não existe, segundo Pope, verdade absoluta nem na ciência e nem em outros aspectos. Portanto, o único papel do cientista é sempre buscar a falsidade das teorias, já que é impossível encontrar a veracidade absoluta delas. Assim, o cientista deve estar mais preocupado não com a justificação de sua teoria, mas com possíveis maneiras de refutar uma pela experiência. E se não podemos provar que uma teoria é verdadeira, podemos provar que ela é falsa. Ou seja, quando a teoria resistir, ela passa a ser corroborada, né? Corroborado. Assim, a lei tem um caráter transitório, probabilístico, aproximativo e provisório. E é assim que Pope classifica, né, a ciência. A ciência, ela não é infalível, como os defendia os positivistas. A ciência, ela é falível, daí o falcionismo, e a ciência está sempre aberta à refutação, porque ela é transitória, probabilista e provisória. E justamente com o falcionismo é que Pope critica o indutivismo e constrói o método hipotético dedutivo, pois, segundo Pope, nenhuma teoria pode ser verificada empiricamente, pois, logicamente, não é possível concluir assertivas particulares. Uma assertiva universal, por mais numerosa que seja as assertivas particulares, assim, o indutivismo, segundo Pope, não é óbvio, não é lógico. E por isso, ele sempre busca um método científico chamado hipotético dedutivo, que nos traz mais próximo de uma lógica, pois ele utiliza como base dedutivismo e não o indutivismo. Pope diz que por mais numerosos que sejam os casos da teoria dos cisnes brancos, como exemplo, né, isso não justifica que todos os cisnes é branco, justamente a base dessa leitura, que é uma leitura indutivista. E Pope nos mostra, assim, que a ciência tem um caráter transitório. Outro exemplo de Pope para criticar o indutivismo, ele utilizou o exemplo do cisne branco, né? E sobre o do Peru, né? Que o Peru todo dia ele tinha lá o alimentozinho e tá na mesma hora, todos os dias na semana, e ele ia particulando tudo aquilo. Quando foi no último dia, quando ele foi ser alimentado, ele praticamente foi degolado. Isso que é o chamado indutivismo. E também tem o método, né, da teoria da falsificação, né, que Lister, que defende que o cientista ele deve provar a falsidade das suas teorias e não a sua veracidade, que é absoluta. Este método ele consiste também em 4 etapas. A primeira são os problemas que o cientista quer responder. A segunda são as hipóteses falsificáveis. A terceira etapa são os testes, os experimentos, que na tentativa de falsear as hipóteses que são falsificáveis. E se nesse teste, nessa experimentação, a teoria, se ela não for falsificada, então nós temos a lei científica, que é corroborado, que é confirmada. Já no verificacionismo, o princípio de verificabilidade, onde acreditar nas refutações de ideias, Pope no princípio da verificabilidade, né? Ou seja, é justificar a verdade ou pelo menos a probabilidade das teorias. Já na epistemologia,
né, coloca em risco a teoria que aconteceram com decorrências de tentativas de texto e de refutações. Ou seja, então, na verificabilidade, as teorias científicas, elas são idealistas. E já na epistemologia, as teorias científicas, elas são realistas, mesmo conflitante a verificabilidade. Consiste na negação da metafísica. E na epistemologia, ela não obrigatoriamente é a negação da metafísica. E o princípio de verificabilidade, ele tem como critério de demarcação. Já na epistemologia, o princípio da falsificabilidade, ele que é o critério de demarcação. Já no empirismo, podemos ver da seguinte forma: uma teoria, ela é chamada de empírica por poder ser falseada. E ela será aceita pela ciência se caso ela for selecionada. Então, dentre outras igualmente sintéticas e possíveis, né, a partir destas proposições básicas, né, que compõem o que aceitamos chamados em nossa experiência. No entanto, o que consistia o empirismo antes e depois de Karl Popper? Então, o antes e o conhecimento, o antes, né, que é o conhecimento empírico, ele era redutível, né, ou seja, redutível às nossas percepções, remissíveis e às nossas experiências, tornando-se assim o empirismo tradicional, que variam do sensualismo ao subjetivismo, né? E já depois de Karl Popper, o empirismo, ele através da experiência, no caso do apelo dos enunciados da base empírica, utilizada como premissa no falseamento que aceitamos ou rejeitamos na teoria. Como exemplo, temos a teoria do cisne negro, né? Ou seja, como Popper relatou que pode ter vários cisnes brancos, mas que não pode ser comprovada que só existe cisne brancos. Pode existir um cisne negro. Afinal, o que Karl Popper entende o progresso da ciência? O interesse de Popper diz que o respeito ao progresso da ciência é assegurar a sua racionalidade, as suas dificuldades inerentes à sua definição de verificabilidade, que surgem no momento em que se questiona o sentido da comparação de teorias, pondo assim em dúvida a sua aplicabilidade enquanto critério. Ou seja, tais questionamentos que revelam o caráter problemático da ideia de progresso na epistemologia popperiana. Essa ideia também do progresso da ciência, ela está ligada, né, tanto na verdade como no falcionismo, e tendo como critério de demarcação. Já na concepção de Popper, o conceito de corroboração é o que permite uma avaliação acrítica de teorias e, por conseguinte, escolha de teorias de maior abrangência no poder explicativo. E para finalizar nossa apresentação, podemos concluir que Karl Popper, ele foi um filósofo e crítico que no século XX ele questionou diversas teorias científicas, fisiológicas daquela época. Logo, ele defendeu que a ciência não poderia ser baseada em tal interferência. Sobre isso, ele propôs a falseabilidade como a solução do problema da indução. Dessa forma, podemos perceber que, através do método criado por Popper, o próprio, todo o conhecimento que ele está empregado em teorias. Ou seja, as teorias científicas, né, elas podem ser demonstradas como verdadeiras, pois são conjecturas e sujeitas à reforma de relações em que todo conhecimento ele é modificado de algum conhecimento. Então, a teoria, daqui a pouco, né, ela possui
um papel muito significativo no âmbito escolar, impulsionando e diminuindo o posicionamento dos educadores, ou seja, a influência de Karl Popper, ela torna-se indispensável, pois ela permite que o ensino de ciência ele considere diversas mudanças que aconteceram já e continua acontecendo nos dias atuais e no processo de verificação e falsificação da teoria. Obrigada pela atenção e aqui finalizo o meu seminário.